Mãe rica ouve funcionário ensinando 9 línguas ao seu filho autista e tudo muda para sempre. É uma manhã chuvosa em São Paulo, quando Clara, uma empresária de sucesso, sentou-se em sua mesa imponente, cercada por painéis de vidro e o panorama de arranha-céus. Seu apartamento era um museu de luxo, repleto de arte moderna e gadgets de última geração. Mas à medida que olhava pela janela, o que via não trazia alegria. A chuva caía como suas esperanças de conexão com seu filho Hugo, de 8 anos, que lutava para expressar o que sentia. Clara sentiu um nó na garganta. Mesmo entre pessoas e coisas, Hugo era diferente e isso a deixava angustiada. Ele não falava muito e suas tentativas de comunicação eram quase um mistério. Sempre que ela tentava se aproximar, o que deveria ser amoroso se transformava em um abismo de desentendimento. Apesar de seus esforços, cada interação parecia mais um jogo de adivinhação. Ela se sentia como uma mãe falha, presa em sua própria rede de compulsão por controle e perfeição. Certa noite, enquanto navegava por um grupo de pais de crianças autistas, Clara se deparou com um anúncio intrigante. Professor Lucas, tá? Ensina 9 línguas com método inovador e acolhedor. O coração disparou. Um professor que poderia ajudar Hugo? Sem dúvidas, ela tinha que conhecer esse homem. Quando Lucas chegou ao apartamento, a atmosfera mudou. Ele era carismático, com um sorriso que iluminava o espaço. Hugo, que geralmente se escondia atrás do sofá, olhou com curiosidade. A primeira lição foi um campo de batalha. Lucas começou a ensinar palavras em inglês, mas de uma forma tão lúdica que, contra todas as expectativas, Hugo começou a repetir. Clara sentiu um ímpeto de esperança. A conexão entre eles crescia a cada palavra. Um olhar, uma expressão. Algo estava mudando. Conforme as semanas passavam, Lucas e Hugo se tornaram inseparáveis. As risadas ecoavam pelo apartamento. E Clara, assistindo de longe, sentiu um misto de alegria e medo. O que aconteceria quando Lucas começasse a se tornar mais importante na vida de Hugo? Como ela poderia lidar com isso? Uma noite, enquanto arrumava os livros de Hugo, Clara encontrou um caderno. Folheou as páginas e, de repente, suas mãos tremiam. As anotações de Hugo, simples desenhos e palavras, revelavam um lado dele que ela nunca conhecera. Havia um desenho de um homem com um mapa mundo e abaixo uma frase que dizia "Quero viajar". Abaixo disso, em uma letra mais hesitante, Lucas. O coração dela acelerou, um aperto esmagador na alma. Confusa, ela decidiu confrontar Lucas. "O que você fez com meu filho?" perguntou em um misto de raiva e desespero. Mas Lucas respirou fundo e revelou um segredo profundo que os ligava de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Uma história de famílias, perdas e amores que cruzavam seus caminhos muito antes de Hugo e Lucas se conhecerem. Clara ficou paralisada. Que significava para todos eles? Que ela seria obrigada a resolver dentro de si mesma. Uma verdade sobre o passado, um laço inesperado e, principalmente, a necessidade de mudar sua visão de mãe perfeccionista. O mundo dela estava prestes a mudar. Para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada. As palavras de Lucas em meio à revelação surpreendente ecoavam na sua mente como um eco distante. O passado dele se entrelaçava em formas que ela jamais imaginara. Mas antes que pudesse processar tudo, um som estrondoso cortou a atmosfera tensa do apartamento. Uma explosão repentina. Os vidros das janelas tremularam e o chão pareceu vibrar sob seus pés. O pânico tomou conta. Clara correu até a sala, onde Hugo havia se escondido atrás do sofá. Lucas, ainda em choque, rapidamente se dirigiu a ele, tentando acalmá-lo. "Hugo, fica aqui comigo", disse, enquanto o garoto tremia.
Clara sentia sua respiração acelerar, o coração batendo descompassado. "O que foi isso?" perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo passando pela crueza do medo. Quando a poeira sentou, Clara avistou uma cena que parecia ter saído de um pesadelo. No andar de baixo, um carro havia colidido com a calçada. Partes da estrutura do prédio tremiam como se o chão tivesse desmoronando. Vários vizinhos já estavam na rua, gritando, apontando para o veículo fumegante. O que estava acontecendo? Não era apenas uma explosão. Era um ataque. O pânico tomou conta do ambiente. Clara não pensou duas vezes. "Lucas, precisamos sair!" A preocupação crescia em seu peito. E ela puxou Hugo pela mão, que ainda olhava para Lucas com olhos grandes e assustados. Fora do apartamento, as sirenes da polícia e dos bombeiros começavam a tocar, cortando o ar tenso. O que estava acontecendo? Enquanto corriam pelos corredores, Clara olhou para Lucas, agora mais próximo do que nunca, mas com uma expressão de desespero. "Por que isso está acontecendo? O que você sabe?" O tom de Clara tinha um misto de urgência e necessidade. Dê resposta. Lucas hesitou. Ele tinha que contar, mas não sabia como. Não em meio ao caos. De repente, um grito estridente ecoou de fora do prédio. Clara virou-se rapidamente e seu coração parou. No meio da confusão, uma mulher estava sendo amparada por dois homens, seu vestido rasgado. Ela parecia familiar. Assim que o olhar da mulher encontrou Clara, tudo congelou. Era a Mônica, uma amiga antiga, alguém que havia desaparecido anos atrás, sem deixar vestígios. E agora? Ali estava ela. Mas por que ela estava envolvida nessa situação? "Mônica!" Clara gritou, tentando fazer caminho entre a multidão. O pânico cresceu, mas a determinação a guiou. Assim que chegou mais perto, a expressão no rosto de Mônica foi uma mistura de dor e reconhecimento. "Clara, é muito pior do que você imagina." Ela arfou, enquanto olhava para Lucas, seu olhar pesado com algo que Clara não conseguia entender. Hugo segurou a mão de Lucas, encontrando segurança no estranho que agora estava entre eles. Mas o que Clara não sabia era que mais segredos estavam prestes a ser revelados. O passado deles não era só ligado por Hugo, mas por uma entropia de laços familiares e traições que se entrelaçavam de maneiras que nenhum deles poderia afetar. Clara, Lucas e Mônica, todos ligados por dores e escolhas que modificaram suas vidas. E agora, em meio ao caos, havia a possibilidade de que suas histórias estivessem prestes a se entrelaçar de uma forma explosiva. "Que está escondendo, Lucas?" Clara questionou, quase implorando, sua voz agora preenchida com um receio palpável. O olhar de Lucas viajou entre Mônica e Hugo, enquanto o tempo parecia se estagnar, criando um precipício entre o que eram e o que poderiam se tornar. E então, no meio da confusão, a resposta que ninguém esperava escapuliu de seus lábios, alterando tudo. "Eu sei quem você realmente é, Clara." E naquele momento, tudo desmoronou. A intensidade do que estava prestes a ser revelado era insuportável, como uma tempestade prestes a desabar. O que isso significava para eles? Os franquearia a um mundo desconhecido ou os arrastaria para um abismo sem fim? As respostas estavam a poucos passos de distância, e a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Lucas pareciam vibrar no ar como uma bomba prestes a explodir. "Eu sei quem você realmente é, Clara." O que isso significava? O olhar dela se alternava entre Lucas e Mônica, que agora parecia quase um espectro do passado. Era como se uma sombra tivesse caído sobre a sala, escurecendo tudo. Antes que pudesse processar, um novo estrondo cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés. Lucas, em um movimento rápido, puxou Hugo para perto e cruzou os braços ao redor dele, uma barreira entre a criança e o desconhecido que se aproximava. Clara podia sentir o cheiro de fumaça. Um grito ecoou da multidão fora do prédio, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Lucas, o que está acontecendo?" A voz dela saiu elevada, quase um rosnado. Ele olhou nos olhos dela, e o medo que refletia era palpável. Clara se virou para Mônica buscando algum tipo de explicação, mas Mônica virou o rosto angustiada. Mônica respirou fundo, e quando falou, as palavras saíram apressadas. "Clara, você não entende. Tudo isso está ligado ao que aconteceu com a minha família. Lucas, ele
Ele. O resto da frase ficou preso na garganta dela, mas o receio era bem claro. Clara sentiu um frio na espinha. O que Mônica sabia? E como Lucas se encaixava nessa história? Nesse instante, um grupo de pessoas começou a correr em direção ao prédio. Clara viu rostos conhecidos entre a multidão, olhares de pânico e desespero. Vizinhos estavam saindo de suas casas, confundidos, buscando respostas em meio ao caos. Uma tempestade de emoções tomou conta dela. Mônica ergueu as mãos sobre a cabeça, como se tentando chamar a atenção de Logic, mas não conseguiu articular as palavras. Uma sirene de ambulância soou ao fundo, seguida por um grito ensurdecedor. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. O tempo parecia desacelerar. Então, do nada, uma figura conhecida emergiu da multidão. Era Fernando, o ex-marido de Clara, o homem que ela pensou ter deixado para trás, como parte de um passado bagunçado e sombrio. Mas ele estava ali, ofegante e ferido, a roupa ensanguentada. Clara, ele gritou, e o olhar dela se fixou nele. Um misto de choque e negação. Cê tem que ouvir. É sobre o Hugo, sobre nós. Um disparo. O barulho estourou pelo ar, e Clara sentiu um súbito arrepio percorrer sua pele. Olhou para Fernando, cujos olhos transmitiam desespero. Ponto. O dinheiro, o sucesso e a aparência de vida perfeita eram coisas tão frágeis agora. Hugo estava segurando a mão de Lucas, e o mundo deles estava prestes a desmoronar. Você não entende. Eu fiz algo. Fernando continuou, a voz entrecortada. Alguém tá atrás de nós, e é por causa de Hugo. As palavras caíram como uma avalanche, chocando Clara. Olhou para Lucas, que agora tinha uma expressão de entendimento e terror. Hugo olhava para eles com um mar de inocência que não parecia corresponder à gravidade da situação. Mas como? O que seu filho tinha a ver com isso? Segurem-se, foi o que ela conseguiu pensar. A verdade que começava a surgir nas sombras a cercava como um manto de tensão e incerteza. Mônica olhou para Lucas e, depois para Clara, indignada. Se isso for verdade, pode ser uma questão de vida ou morte. A urgência na voz dela ecoava, e Clara percebeu que a revelação do passado agora era um labirinto onde todos estavam presos, aguardando uma saída que parecia distante. As sirenes aumentavam e a confusão ao redor se tornava insuportável. Clara sentiu que a única coisa que poderia fazer agora era buscar respostas. Mas a que custo? Com a revelação de Fernando pairando como uma ameaça, Clara se perguntava: quem realmente estava em perigo? E sem saber o que esperar a seguir, a única certeza que tinha era que aqueles segredos não ficariam ocultos por muito mais tempo. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Lucas vibravam no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Clara. O que isso significava? O olhar dela alternava entre Lucas e Mônica, que parecia uma sombra do passado. Uma sombra que agora se tornava mais pesada a cada segundo. Fernando estava ali, ofegante, a roupa ensanguentada. Ele se impôs no espaço, como um fantasma retornando. Você tem que ouvir. É sobre o Hugo. Sobre nós. Clara sentiu a nuvem de incerteza se instalar sobre ela. O pânico pulando como uma batida acelerada no peito. E logo, como se a realidade conspirasse contra eles. O segundo disparo ressoou, e o caos parecia se intensificar. O chão tremeu mais uma vez. Clara tentava entender, tentava conectar as peças, mas tudo era um emaranhado de emoções e desespero. Então, em meio ao grito da multidão, tudo mudou. Uma figura emergiu da multidão, não muito longe deles, mas Clara reconheceu o olhar. Era André, seu irmão, o homem que ela acreditou ter perdido para sempre em um acidente há anos. O sentimento congelou suas veias. Como isso era possível? Ele deveria estar morto. André! As palavras escaparam em um sussurro incrédulo. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura entre dor e felicidade. Mas o que mais a impactou foram as palavras que saíram de sua boca antes que o caos a engolisse. Clara, eu não queria que soubesse assim. A verdade sobre a morte dos nossos pais é mais complicado do que podemos imaginar. Ele se virou para Fernando, e ali havia uma tensão sufocante entre eles. Você sempre soube, não? Você estava envolvido. O coração de Clara parecia explodir. Envolvido em quê? O que você está dizendo, André? Fernando, agora encurralado, parecia uma presa a medo. Acho que é hora de revelações, Clara. Não só sobre você, mas sobre todos nós.
A urgência na voz dele aumentou e o entorno parecia escurecer. As sirenes ecoavam ao fundo, mas nada se comparava ao furacão de revelações prestes a se abater sobre Clara e sua família. Mônica, escute, disse André, seu olhar ansioso migrando entre eles. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. É perigoso. O pânico nos olhos de Mônica fez com que um frio percorresse a espinha de Clara. Mônica não sabe de nada, Clara interrompeu, a voz trêmula. O que você quer dizer com isso? Ao mesmo tempo, de repente, uma cópia de outro eco de disparo rompeu a confusão. Os rostos da multidão se tornaram estátuas de horror. Clara virou-se para o som e viu um homem encapuzado correndo em sua direção, uma arma na mão. Corram! Gritou Lucas, puxando Hugo para mais perto enquanto as pessoas se afastavam, suas expressões de medo se transformando em gritos desesperados. A cena se tornou um jogo de sombras e movimento rápido. Clara gritou o nome de Hugo, mas ele estava segurando a mão de Lucas, inabalável. À medida que as pessoas corriam, Clara viu como cada passo a levava para mais longe da verdade e do contato com seu filho, mantendo uma linha tênue entre o que era real e o que não era. E então, algo que ela nunca poderia imaginar aconteceu. Uma mulher apareceu entre a multidão. Era sua mãe, Vivian, que ela havia perdido anos atrás. Mas o que parecia um reencontro se transformou rapidamente num pesadelo. Clara, é uma armadilha. Eles estão atrás de você e de Hugo. As palavras dela soaram como um alerta no meio do caos. Clara estava paralisada de choque. O que realmente estava acontecendo? O cenário mudava a cada segundo e Clara se perguntava como tudo estava conectado. O passado estava ali, servindo pratos de verdades amargas que ela não sabia se conseguiria digerir. Você precisa fugir, Clara, agora! Vivian gritou, com os olhos assustados. A tensão aumentava ao redor dela, e o que deveria ser um reencontro de amor rapidamente se transformou em um jogo mortal. E com um pulsar intenso dentro de si, Clara sentiu que a base de sua realidade estava prestes a ser detonada em 1000 pedaços. Seria possível que tudo que ela conhecia, tudo que ela amava, estivesse prestes a desmoronar? Ninguém estava salvo enquanto os segredos explodiam como bombas ao seu redor, e agora ela tinha que decidir: lutar ou correr. E naquele momento, tudo pendia em um fio, a escolha que moldaria seus destinos, enquanto a frase que ecoava em sua mente parecia tão clara quanto o caos. A verdade estava ao virar da esquina, e Clara sabia que suas escolhas levariam por um caminho íngreme de revelações. Mas até onde ela estava disposta a ir para proteger Hugo e a si mesma? Clara mal conseguia respirar. As palavras de Lucas vibravam no ar como uma bomba. Prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Clara. O que isso significava? Era um turbilhão de emoção e confusão. Ela olhou para Lucas, depois para Mônica e finalmente para Fernando, com a mente a mil. Mas antes que pudesse processar tudo, a realidade se transformou. De repente, uma explosão de gritos ecoou pela multidão. Clara virou-se e o que viu fez seu coração paralisar. Hugo, seu menino, estava sendo puxado por uma figura encapuzada. Alguém que emergiu do caos como um pesadelo materializado. O pânico tomou conta dela. Hugo! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Mas era tarde demais. O homem desapareceu, levando Hugo consigo. A cena se desdobrava em segundos, mas parecia uma eternidade. Clara sentiu um nó na garganta. O medo apertando-se-o. Peito como uma corrente. Mônica estava gritando, mas as palavras dela se perderam no ar. Todos estavam em choque e Clara se viu paralisada, incapaz de mover um músculo. Fernando e André, ambos em estado de desespero, tentaram reagir, mas o caos era avassalador. Não! Clara gritou. Me solta! Mas tudo o que ela sentia era um vazio profundo, uma pressão interna. Lucas, que sempre fora a âncora, agora estava perdido na confusão. Sua expressão de impotência refletindo o que ela enfrentava. Cada segundo que passava parecia arrastá-la para um abismo. Ela não tinha escolha. A adrenalina a empurrou para frente. Clara seguiu em direção ao homem encapuzado, seus instintos gritando para agir. Mônica e Fernando a acompanharam, mas um barulho cortante a fez parar. Outro disparo ecoou e a multidão entrou, em pânico, correndo em todas as direções. Clara sabia que precisava agir rápido. Você não pode levar meu filho, gritou, a determinação subindo como fogo dentro dela. E quando finalmente viu o homem, ele estava de costas, segurando Hugo com uma mão firme, mas não havia mais lugar para hesitação.
O homem se virou levemente e Clara congelou novamente. O rosto dele era familiar, um olhar que ela conhecia muito bem. Pedro? As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Era seu irmão. Aquele que ela acreditava ter perdido para sempre em circunstâncias trágicas. O desespero tomou conta dela. O que você tá fazendo aqui? Por que tá com o Hugo? A expressão de Pedro era vazia, mas um brilho de raiva se acendeu nos seus olhos. Você não entendeu nada, Clara. Isso é maior do que você e eu. Ele sabe mais do que deveria saber. Mais do que deveria saber? O coração dela disparou. O que tá acontecendo? O que o Hugo sabe? Enquanto Clara falava, o peso da verdade desabava sobre ela como uma tempestade. Cláusulas não ditas começavam a surgir das ondas. A conexão entre eles, o passado que ela pensou estar enterrado, agora surgia como um monstro de várias cabeças. Lucas tentou avançar, mas Pedro elevou a arma. A tensão no ar estava carregada. Não se aproxime. O que importa aqui é que você não pode ficar com ele. Ele é a chave para tudo isso. Clara lutou contra a onda de confusão que a envolvia. O que sua vida significava agora? O que estava em jogo? O passado ameaçava engoli-la, e a dor de não ter a verdade revelada era insuportável. As vozes ao seu redor se tornaram uma mistura indistinta, mas uma coisa estava clara. Se não fizesse algo, perderia seu filho. Pedro, Clara chamou, a voz firme, mas com um tremor. Não faço ideia do que você está falando, mas isso é culpa sua. Você e suas escolhas. O que o Hugo fez, o que ele sabe? Pedro hesitou por um momento, as emoções brutas atravessando seu rosto. Ele olhou para Hugo, que estava em silêncio, mas seus olhos expressavam uma sabedoria inquietante, uma conexão que Clara ainda não podia entender. Hugo estava no centro de algo muito maior, e a ideia atingiu como um soco no estômago. Você não pode impedir o que tá. Por vir, Clara, Pedro murmurou, seus olhos se movendo entre ela e Lucas. Não é só sobre você ou sobre mim. É sobre o que esse menino é e o que ele representa. As palavras ressoaram na mente de Clara com um eco persuasivo. O mundo à sua volta começou a tremer sob o impacto da revelação que estava prestes a acontecer. O que ela pensava que era uma vida comum de mãe se desvanecia rapidamente. Clara percebeu que tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. Eu não vou deixar você fazer nada com meu filho, ela gritou, tomando coragem. E com o coração pesado, mais determinado, ela avançou, pronta para enfrentar o desconhecido. As verdadeiras consequências de suas escolhas estavam se revelando, e uma nova batalha estava quase prestes a começar. E assim, no meio do turbilhão, Clara atendeu ao chamado do que estava prestes a ser desvelado. Um mistério que podia ser mais ameaçador do que qualquer explosão que havia acontecido naquela manhã. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Lucas vibravam no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Clara. O que isso significava? Era um turbilhão de emoção e confusão. Ele olhou para Lucas, depois para Mônica e finalmente para Fernando, com a mente a mil. Mas antes que pudesse processar tudo, a realidade se transformou. De repente, uma explosão de gritos ecoou pela multidão. Clara virou-se, e o que viu fez seu coração paralisar. Hugo, seu menino, estava sendo puxado por uma figura encapuzada. Alguém que emergiu do caos como um pesadelo materializado. O pânico tomou conta dela. Hugo, ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina, mas era tarde demais. O homem desapareceu, levando Hugo consigo. A cena se desdobrava em segundos, mas parecia uma eternidade. Clara sentiu um nó na garganta, o medo apertando seu peito como uma corrente. Mônica estava gritando, mas as palavras dela se perderam no ar. Todos estavam em choque, e Clara seguiu paralisada, incapaz de mover um músculo. Fernando e André, ambos em estado de desespero, tentaram reagir, mas o caos era avassalador. Não, Clara gritou, me solta! Mas tudo que ela sentia era um vazio profundo, uma pressão interna. Lucas tentou avançar, mas Pedro elevou a arma. A tensão no ar estava carregada. Não se aproxime. O que importa aqui é que você não pode ficar com ele. Ele é a chave para tudo isso. Clara lutou contra a onda de confusão que a envolvia. O que sua vida significava agora? O que estava em jogo? O passado ameaçava engoli-la, e a dor de não ter a verdade revelada era insuportável.
As vozes ao seu redor se tornaram uma mistura indistinta. Mas uma coisa estava clara: se não fizesse algo, perderia seu filho. Pedro! Clara chamou, a voz firme, mas com um tremor. Não faço ideia do que você está falando, mas isso é culpa sua. Você e suas escolhas. O que o Hugo fez. O que ele sabe. Pedro hesitou por um momento, as emoções brutas atravessando seu rosto. Ele olhou para Hugo, que estava em silêncio, mas seus olhos expressavam uma sabedoria inquietante, uma conexão que Clara ainda não podia entender. Hugo estava no centro de algo muito maior, e a ideia a atingiu como um soco no estômago. Você não pode impedir o que está por vir, Clara, Pedro murmurou, seus olhos se movendo entre ela e Lucas. Não é só sobre você ou sobre mim, é sobre o que esse menino é e o que ele representa. As palavras ressoaram na mente de Clara com um eco persuasivo. O mundo à sua volta começou a tremer sob o impacto da revelação que estava prestes a acontecer. O que ela pensava que era uma vida comum de mãe se desvanecia rapidamente. E então, algo inesperado aconteceu. O céu escureceu de repente e um péssimo pressentimento tomou conta de Clara. Um grupo de homens encapuzados começou a surgir da sombra cercando o que estava da multidão. As sirenes da polícia se tornaram um fundo musical para o terror que se aproximava. Não! Clara gritou, sentindo o desespero transbordar. O que vocês querem? O líder, um homem de olhar penetrante, ergueu a mão. Precisamos da criança. Ele é a única esperança. A expressão de Clara se transformou, a realização batendo como um martelo. O que eles queriam era Hugo. Ele é só uma criança, Clara exclamou, desesperada. O que vocês sabem sobre ele? Se você não entender, Clara, será tarde demais, o líder respondeu, com uma frieza estarrecedora. O que sabemos sobre ele é que ele é parte de algo que pode mudar tudo. E nós estamos aqui para garantir que ele esteja seguro. Segura atrás de alguma certeza. Clara se virou para Pedro, procurando apoio. Mas ele tinha uma expressão de medo que ela nunca tinha visto antes. O choque não era apenas uma reação à sua situação, mas uma revelação. Ele sabia de algo que ela não sabia. O silêncio se tornou pesado, e a tensão no ar era palpável. Clara olhou de volta para Hugo, que estava agora entre os homens, e seu coração afundou. Hugo, corra! Ela gritou. Mas era como se o tempo tivesse parado. As palavras mal haviam saído de sua boca quando um som enervante ecoou entre eles. Um tiro! O mundo à sua volta ficou em câmera lenta. Clara viu o momento em que a bala atingiu o líder e o caos se instalou novamente. Alguns dos rapazes fugiram na confusão, enquanto outros se voltaram contra eles, os olhares revelando algo sinistro. E então, no meio do desespero, ela percebeu a verdade. Quem estava realmente em perigo não era apenas Hugo, mas também ela. Porque a verdadeira razão pela qual estão atrás de Hugo era muito mais pessoal e letal do que nunca teria imaginado. Você e Hugo precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. A voz de Pedro rasgou a cena, mostrando que havia mais em jogo do que era evidente. Clara fechou os olhos, sentindo um mar de imagens e lembranças inundar sua mente. Ela não sabia o que esperar. O que estava por vir? A verdade pulsava como um eco distante, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Lucas vibravam no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Clara. O que isso significava? Era um turbilhão de emoção e confusão. Ela olhou para Lucas, depois para Mónica e finalmente para Fernando, com a mente a mil. Mas antes que pudesse processar tudo, a realidade se transformou. De repente, uma explosão de gritos ecoou pela multidão. Clara virou-se e o que viu fez seu coração paralisar. Hugo, seu menino estava sendo puxado por uma figura encapuzada, alguém que emergiu do caos como um pesadelo materializado. O pânico tomou conta dela. Hugo! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Mas era tarde demais. O homem desapareceu, levando-o consigo. A cena se desdobrava. Em segundos, mas parecia uma eternidade. O medo apertava seu peito como uma corrente. Mônica estava gritando, mas as palavras dela se perderam no ar. Todos estavam em choque e Clara se viu paralisada, incapaz de mover um músculo. Fernando e André, chamando por ela, estavam num estado de desespero. A aflição martelava na cabeça de Clara.
Não, Clara gritou, me solte. Mas tudo o que ela sentia era um vazio profundo, uma pressão interna. Lucas tentou avançar, mas Pedro, com a arma levantada, impediu sua aproximação. Não se aproxime. O que importa aqui é que você não pode ficar com ele. Ele é a chave para tudo isso. O que será que Pedro queria dizer com isso? Clara lutou contra a confusão que a envolvia. O passado ameaçava engoli-la e a dor de não ter a verdade revelada era insuportável. O que você quer? Clara perguntou, um misto de raiva e desespero preenchendo suas palavras. Esse é meu filho. Ele não é o que você pensa, Clara, Pedro disse com um olhar intenso. O que Hugo sabe e o que ele é, não pode ficar com você. Ele deve ficar a salvo. Segurando o fôlego, Clara olhou para Fernando e André buscando alguma resposta, mas não havia nada a não ser angústia. E então, no auge do desespero, uma figura familiar surgiu entre a multidão. A cena parecia congelar ao redor dela. Clara! O chamado era de sua mãe, Vivian. Não, você não pode levar ele. O coração dela acelerou e um turbilhão de emoções a atingiu. Como isso era possível? Vivian havia desaparecido anos atrás, deixado para trás uma dor que nunca sarou. E agora, ali estava ela, sem uma explicação. Mãe? Clara sussurrou, chocada. Vivian parecia debilitada. Seu olhar cheio de urgência. Se eles levarem seu filho, será o fim. A afirmação de Vivian se chocou contra Clara. Um golpe certeiro. Hugo era a única coisa que restava. Mas por que o levar? Para onde? O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, sua voz falhando. O que está acontecendo? Eu não pude dizer antes, Vivian começou, mas o tom de urgência foi cortado por uma explosão próxima. As pessoas ao redor gritaram e o pânico reinou. O cenário se transformou em um caos total. E, de repente, Pedro e seus homens começaram a se movimentar. Temo que ir, gritou Pedro, olhando. Para Vivian, Clara franziu a testa, sem entender a conexão. O que eles escondiam? E, naquele momento, uma bola de certeza colidiu com a incerteza. Eles sabiam. O que quer que estivesse acontecendo, eles sabiam onde Hugo estava. E ela não. Uma onda de raiva e desespero tomou conta de Clara. Não, eu não deixarei você levar meu filho. E com isso, o instinto de proteção tomou frente. O que aconteceu a seguir a fez parar em choque. Vivian, numa fração de segundo, avançou em direção a Pedro, usando um movimento preciso e ágil. O que está fazendo? Clara gritou. Mas então algo inimaginável ocorreu. No instante seguinte, Vivian apunhalou Pedro com uma faca que havia escondido sob a roupa. O tempo parecia parar. Os gritos da multidão se tornaram um eco distorcido, e Clara ficou ali, paralisada, vendo a cena diante de seus olhos. Pedro desabou no chão, a arma escorregando de suas mãos, junto com os últimos vestígios de controle que ele tinha. Uma onda de choque percorreu o espaço. A realidade desmoronava ao redor dela. Não! Mãe! O que você fez? Clara gritou quando costumava ver a figura materna como sua protetora. Mas agora tudo estava mudado. O mundo dela girava. O ato de Vivian mudara tudo. Você não sabe o que fez. E então, no meio do caos, Vivian virou-se lentamente. Eu fiz o que era necessário, Clara. Ela declarou, fraca, mas determinada. A verdade estava se desnudando. Uma revelação dolorosa e chocante, saltando à luz. E nesse momento, Clara percebeu que a lealdade de sua mãe poderia ser talvez a coisa menos confiável em toda a sua vida. O que mais é passado disponível desse passado sombrio? E como isso afetava o futuro dela e de Hugo? Os olhares se cruzaram e Clara sabia que a luta estava apenas começando, enquanto o eco de Pedro caindo ao chão ressoava como uma sirene de advertência. A tensão era palpável. O que mais poderia mudar? O passado agora voltava em uma nova onda, devastadora e incontrolável, e no fundo do seu ser, ela sentiu que as respostas para todas as perguntas a aguardavam na escuridão. Clara ficou paralisada, um olhar fixo em Pedro, que agora gemia no chão. A cena estava envolta em um silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo murmúrio da multidão atrás dela. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Mas a realidade parecia um pesadelo, e sua mente estava um caos. Mãe, o que você fez? Clara não conseguia acreditar na própria voz, entre o choque e a raiva. Vivian, com olhos cansados, olhava para o corpo de Pedro, depois para a filha. Eu fiz o que era certo, Clara.
Vivian insistiu, a voz falhando. Você não entende. Há coisas que você não sabe sobre ele, sobre a nossa família. Antes que pudesse concluir, um movimento rápido chamou a atenção de Clara. No meio da confusão, a figura de um homem emergiu. Não era um dos capangas que cercavam a cena. Era alguém conhecido, alguém que Clara pensou ter deixado para trás. Era seu pai, Ricardo. Clara, Vivian. A voz dele ressoou. Forte, autoritária. Clara sentiu o coração acelerar. O que ele estava fazendo ali? Ele deveria estar longe, fora de suas vidas. A presença dele era como um fantasma, e suas palavras cortavam a estranheza que envolvia aquele momento. Ricardo! Clara gaguejou. A incredulidade tomando conta. Você tá vivo? Precisamos ir, agora. Ricardo olhou ao redor, olhos afiados, tentando avaliar a situação. A preocupação na voz dele era clara. Mas Clara, de repente, ficou tomada não só pela raiva, mas por um sentimento profundo de traição. Ele havia desaparecido na infância e agora estava de volta no meio desse caos. O que ele queria? Você não pode levar meu filho. Clara gritou desafiadoramente. Hugo. Sua mente disparava, tentando lembrar-se de Hugo, mas a figura dele tinha se perdido na confusão. O garoto. Tinha que estar em algum lugar seguro. O que eles estavam fazendo? Mãe, o que está acontecendo? Mônica interrompeu, sendo praticamente ignorada em meio ao pânico crescente. De repente, um tiro ecoou pelo ar e Clara sentiu o tempo parar. A quantidade de adrenalina que corria por suas veias era palpável. Ela viu a expressão de horror nos rostos das pessoas. O caos se seguiu. Gritos, pessoas correndo. Clara sabia que precisava proteger Hugo. Não importava o que. Pedro, que parecia um risco em seus últimos suspiros, virou o olhar, agora focado em Ricardo. Mas a surpresa estava na expressão do pai de Clara. Era uma mistura de arrependimento e alívio. Assim que Pedro cessou de olhar, o silêncio foi quebrado novamente por outro som. Uma explosão distante. O chão sob os pés dele tremeu. Clara se virou e viu estruturas ruindo à distância. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase uma súplica. Clara, você precisa saber, Ricardo começou. A urgência retornando. Hugo não é apenas uma criança. Ele é a chave para a verdade sobre nosso passado. Sobre nós. Precisamos ajudá-lo. Como você pode falar isso agora, depois de tantos anos fora? Clara rosnou. A raiva fervia. O que mais ele escondeu? Tem muito em jogo. Clara, Ricardo explodiu. É uma questão de vida ou morte. Você tem que confiar em mim. E nesse ponto de ruptura, outra figura entrou em cena. É a Lucas, tentando se aproximar novamente. Mas o que Clara viu foi um brilho metálico na mão dele. Uma arma. Seu mundo desabou de vez. Lucas, não. A cena virou um turbilhão. Robustos homens de capuz emergiram da multidão em direção a eles. E a revelação bombástica foi como um raio. Lucas não estava ali para ajudar, mas para proteger o que realmente importava. Você não quer saber o que seu filho realmente é, Clara? Lucas afirmou com um sorriso frio, o olhar mudando. Ele não é apenas o que você acredita. Ele é muito mais. A verdade estava prestes a se desfazer em um caldeirão de segredos e traições. O passado estava repleto de mentiras e Clara sabia que tudo estava prestes a se desmoronar. Mientras a confusão emergia, ela olhou ao redor, preocupada. O que mais estava em jogo? O que Lucas realmente queria e como ele se encaixava em tudo isso? E, no centro dessa tempestade, as perguntas viandam e o futuro dela e de Hugo se tornava uma névoa. Desesperada, Clara se perguntava quem realmente estava ao seu lado e quem se revelaria como inimigo. O mistério crescia profundo em seu coração, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Pedro, que agora gemia no chão. A cena estava envolta em um silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo murmúrio da multidão atrás dela. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Mas a realidade parecia um pesadelo, e sua mente estava um caos. Mãe, o que você fez? Clara não conseguia acreditar na própria voz, entre o choque e a raiva. Vivian, com olhos cansados, olhava para o ponto. Corpo de Pedro, depois para a filha. Eu fiz o que era certo, Clara. Vivian insistiu, a voz falhando. Você não entende. Há coisas que você não sabe sobre ele, sobre a nossa família. Antes que pudesse concluir, um movimento rápido chamou a atenção de Clara.
No meio da confusão, a figura de um homem emergiu. Não era um dos capangas que cercavam a cena. Era alguém conhecido, alguém que Clara pensou ter deixado para trás. Era seu pai, Ricardo. Clara, Vivian. A voz dele ressoou forte, autoritária. Clara sentiu o coração acelerar. O que ele estava fazendo ali? Ele deveria estar longe, fora de suas vidas. A presença dele era como um fantasma, e suas palavras cortavam a estranheza que envolvia aquele momento. Ricardo, Clara gaguejou, a incredulidade tomando conta. Você tá vivo? Precisamos ir, agora! Ricardo olhou ao redor, olho afiado, tentando avaliar a situação. A preocupação na voz dele era clara, mas Clara de repente ficou tomada não só pela raiva, mas por um sentimento profundo de traição. Ele havia desaparecido na infância e agora estava de volta no meio desse caos. O que ele queria? Não, você não pode levar meu filho! Clara gritou, desafiadoramente. Hugo! Sua mente disparava, tentando lembrar-se de Hugo, mas a figura dele tinha se perdido na confusão. O garoto tinha que estar em algum lugar seguro. O que eles estavam fazendo? Mãe, o que está acontecendo? Mônica interrompeu, sendo praticamente ignorada em meio ao pânico crescente. De repente, um tiro ecoou pelo ar e Clara sentiu o tempo parar. A quantidade de adrenalina que corria por suas veias era palpável. Ela viu a expressão de horror nos rostos das pessoas. O caos se seguiu. Gritos, pessoas correndo. Clara sabia que precisava proteger Hugo. Não importava o quê. Pedro, que parecia um risco em seus últimos suspiros, virou o olhar, agora focado em Ricardo. Mas a surpresa estava na expressão do pai de Clara. Era uma mistura de arrependimento e alívio. Assim que Pedro cessou de olhar, o silêncio foi quebrado novamente por outro som. Uma explosão distante. O chão sob os pés deles tremeu. Clara se virou e viu estruturas ruindo à distância. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase uma súplica. Clara, você precisa saber. Ricardo começou, a urgência retornando. Hugo não é apenas uma criança. Ele é a chave para a verdade sobre nosso passado, sobre nós. Precisamos ajudá-lo. Como você pode falar isso agora, depois de tantos anos fora? Clara rosnou, a raiva fervia. O que mais ele escondeu? Tem muito em jogo, Clara. Ricardo explodiu. É uma questão de vida ou morte. Você tem que confiar em mim. E nesse ponto de ruptura, outra figura entrou em cena. Era Lucas, tentando se aproximar novamente. Mas o que Clara viu foi um brilho metálico na mão dele. Uma arma. Seu mundo desabou de vez. Lucas não. A cena virou um turbilhão. Robustos homens de capuz emergiram da multidão em direção a eles. E a revelação bombástica foi como um raio. Lucas não estava ali para ajudar, mas para proteger o que realmente importava. Você não quer saber o que seu filho realmente é, Clara, Lucas afirmou com um sorriso frio, o olhar mudando. Ele não é apenas o que você acredita. Ele é muito mais. As palavras dele ressoaram na mente de Clara como um eco devastador. O que Lucas estava insinuando? Ela se sentiu paralisada. Tinha a sensação de que tudo o que ela conhecia, todas as certezas que ela tinha sobre o filho, estavam desmoronando. Eu entendo. As palavras falharam em sair. E quando ela olhou para Hugo, que ainda estava por perto, algo dentro dela estalou. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Aquele garoto, seu filho, parecia estar envolto numa aura que ela não conseguia decifrar. É hora da verdade, Lucas disse, um sorriso curvando seus lábios. E de repente tudo ficou claro. A energia ao redor de Hugo mudou. Os homens de capuz hesitaram, como se uma força invisível tivesse o segurado. Então, em um movimento que parecia desafiar a lógica, os homens se entreolharam e começaram a se afastar. Era como se uma barreira invisível os repelia, e a multidão observava em choque. Levante-se, Hugo, Lucas ordenou. E, para surpresa de todos, o garoto se levantou lentamente, os olhos brilhando com uma luz que parecia transcender tudo. Era como se ele estivesse despertando para algo que estava adormecido dentro dele por muito tempo. Não, Clara gritou, sua voz ecoando na multidão assustada. O que estava acontecendo? O que Hugo realmente era? O medo apertava em seu peito, enquanto ela se perguntava se o que estava diante dela era uma bênção ou uma maldição. E enquanto a cena se desenrolava,
Um novo fragmento da memória de Clara surgiu. Uma conversa que ela teve anos atrás com sua mãe. Uma discussão sobre uma linhagem perdida. O passado estava voltando com força, e a única certeza que ela tinha agora era que a verdade estava prestes a devastar tudo o que era conhecido. E no meio do caos, enquanto as sombras se aproximavam e as revelações ecoavam, Clara percebeu que o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. A pergunta ecoou em sua mente: quem era realmente Hugo? E que riscos ela estava prestes a correr para proteger seu filho? Clara sentiu seu coração acelerar, cintilante em seus olhos. O ambiente que antes parecia um campo de batalha agora estava pleno de uma energia que ela não conseguia explicar. E enquanto os homens de Lucas hesitavam em sua aproximação, Clara se viu cercada por uma sensação confusa de esperança e medo. Hugo, você pode fazer isso, Clara gritou, sua voz firme, inundada por uma urgência avassaladora. Acredite em você. E então, algo incrível aconteceu. A energia ao redor do garoto se intensificou e uma onda de luz emanou dele, empurrando os homens encapuzados para trás, como se uma barreira invisível os repelisse. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era como se Hugo tivesse despertado para um poder que sempre esteve adormecido. Não, o que ele é? Lucas gritou, enquanto sua expressão se transformava. De confiança para pânico. Agora ele já não parecia o aliado que ela pensou ter. E a revelação da verdadeira natureza de seu filho estava prestes a ser um divisor de águas em todos os seus destinos. Ele é tudo o que você teme, Pedro murmurou, enquanto tentava se levantar, a dor visível em seu rosto. Pela primeira vez estão perdendo o controle. A multidão estava em choque, observando aquela cena mágica e aterrorizante se desenrolar diante de seus olhos. Clara sentiu a adrenalina subir. A batalha não estava apenas pela vida de Hugo, mas pela verdade que foi cuidadosamente escondida. Os ecos de um passado sombrio agora preenchiam o ar como um fedor de fumaça e destruição. Corra! Clara gritou. Precisamos sair daqui. E enquanto todos começavam a se mover, a voz de Ricardo cortou o caos. Clara, a verdade está em Hugo. Ele não pode estar com eles. As palavras dele reverberaram, trazendo à tona segredos que Clara desejava esquecer. Hugo, ainda imperturbável, olhou para a multidão como se pudesse lê-los, atrevido e desafiador. Clara percebeu que ele detinha uma força que poderia salvar todos ou destruí-los. Vivian, gritou Ricardo, chamando sua ex-esposa aonde estava. Ajude a controlar esse poder. Num instante crítico, Vivian se aproximou, seus olhos fixados em Hugo. Você pode fazer isso, meu amor. Concentre-se. A esperança reluzia no rosto dela, e Clara finalmente viu o que podia ser. Era um vislumbre de uma família unida, curando antigas feridas, enquanto lutavam por um futuro. Com um último grito de determinação, Hugo canalizou sua força. E com isso, uma onda de luz azul irrompeu, varrendo os homens encapuzados para longe. Eles gritavam, incapazes de resistir ao poder que emanava do garoto. Quando o brilho diminuiu, a multidão ficou em silêncio, os olhos arregalados, quase incapazes de processar o que havia acabado de acontecer. Clara correu até Hugo e o envolveu em um abraço apertado. Você fez isso, meu amor. Você é incrível. Mas Lucas, tenso, estava se preparando para um último ataque. Isso não acabou, Clara. Eles vão voltar. Não conseguimos acabar com eles assim tão fácil. Havia desespero nas palavras dele, mas também uma vacilação. O que ele realmente queria? Cale-se, Lucas. Clara gritou, seus sentimentos misturando-se entre a raiva e a dor. Já não confio mais em você. Naquela competição de vozes, algo aconteceu. Tremor se espalhou pelo chão, fazendo todos balançarem, um sinal de que os homens estavam vindo novamente. Clara sentiu um nó no estômago, sabendo que a batalha estava longe de acabar. Precisamos encontrar um lugar seguro, agora, Ricardo afirmou, olhando para todos, como se não houvesse mais tempo a perder. E assim, com Hugo em seus braços, Clara percebeu que, apesar de tudo, havia um caminho a seguir. Um caminho que poderia finalmente levar suas vidas a um lugar de paz. Contem tudo, Mônica exclamou, seu olhar determinado. Contem a verdade, estamos juntos nessa. E enquanto se afastavam da cena do caos,
Clara e sua família se uniram, compartilhando o peso dos segredos que estavam prestes a ser revelados. A jornada estava longe de terminar, mas agora eles tinham um ao outro. A história que antes parecia ter um final sombrio, agora tinha um novo começo, repleto de perguntas e incertezas. E uma coisa era certa: tudo mudaria. E Clara estava decidida a descobrir a verdade. Se você gostou desse desfecho, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Estou ansioso para ler suas reações e teorias sobre esse final. Então, inunde a seção de comentários com suas ideias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história épica. Esta é a hora de demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível.